do Senhor no livro de Atos, capítulo 7. Livro de Atos, capítulo 7. Nós vamos ler os versos 9 e 10. Atos 7, versículos 9 e 10. Atos 7, 9 e 10 nos diz assim a palavra do Senhor: os patriarcas, invejosos de José, venderam-no para o Egito, mas Deus estava com ele e livrou-o de todas as suas aflições, concedendo-lhe também graça e sabedoria perante Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador daquela nação e de toda a casa real. Mais uma vez, vamos falar com Deus. Ó Deus, muito obrigado por estarmos na tua casa. Obrigado por aceitar o nosso louvor, adoração, porque saem de lábios imperfeitos, impuros, mas chegam ao teu trono pela mediação de Cristo, pela intercessão do Espírito. E, ó Deus, nós sabemos que o Senhor tem prazer em nos ouvir, em ouvir as nossas orações, e também quer falar conosco, como fez agora, como tem feito, ó Deus, falando conosco pela tua palavra. Por isso, ó Deus, ajuda-nos nessa hora, que o teu Espírito nos capacite a entender a vontade, a direção do Senhor para a nossa vida. Oramos em nome de Jesus. Amém. A vida é marcada por buracos. Tem muitos buracos, não só nas ruas de São Paulo, do ABC, mas na vida mesmo, nos caminhos por onde andamos. Às vezes nós é que cavamos o nosso próprio buraco, com atitudes erradas, com coisas que não são favoráveis ou que não estão de acordo com a palavra de Deus. Às vezes somos jogados nos buracos, como foi José, não é isso? Lembrando da história de José, ele vai visitar os seus irmãos, vai procurar saber onde é que estão, e quando se aproxima, alguns pensam em tirar a vida de José, mas decidem jogá-lo num buraco, onde ele vai ficar ali por um tempo. E depois, havia ainda a intenção de matá-lo, mas vem um mercador, um vendedor de escravos, resolvem levar José para esse mercador e vendê-lo. E ele é levado então para o Egito, história que todos ou a maioria já conhece. Então, às vezes, nós somos jogados nos buracos, como foi José. Os buracos, eles podem ser grandes, profundos, como às vezes pequenos e rasos. E eu me lembro, logo quando casei, um ano depois do casamento, nós fomos visitar a tia da Renata, lá em Paranaguá. E eu achei interessante, porque eu nunca tinha entrado numa cidade com tantos buracos. Não dava quase para andar com um carro. É verdade que o que os moradores diziam, o prefeito tinha perdido ou não tinha intenção de se reeleger, então ele deixou a cidade com muitos buracos. E ali há uma complicação, há um porto. E muitos caminhões passam por aquele caminho. E eu nunca tinha entrado então na cidade de tantos buracos como Paranaguá. Eu creio que já deve ter melhorado, eu espero que sim. Existem ruas com mais buracos, outros menos. Também, recentemente, estávamos assistindo no Fantástico uma cidade, aliás, cidade de alguns irmãos aqui da nossa igreja, uma cidade de Minas, Montes Claros. O assunto começou com culinária, o prato tão famoso, vaca atolada. Mas o que foi interessante, que lá em Montes Claros, eles diziam que tinha um outro tipo de vaca atolada. Uma vaca que realmente caiu num buraco. E foi um trabalhão para tirar a vaca do buraco. Isso, tamanho, peso, né, e dificuldade que eles tiveram para tirar a vaca do buraco que estava atolada. Muito bem,
o que a gente pode aprender com a história de José, ou muitas lições a gente pode aprender, mas uma delas é que mesmo lá no buraco, mesmo no momento difícil da sua vida, você vai poder contar com o auxílio de Deus. Deus está em todo lugar, inclusive quando caímos nos buracos da vida. A palavra nos diz isso muito claramente. Se você olhar para outros textos, como o Salmo 139, se você subir na mais alta montanha ou descer ao mais profundo abismo, Deus lá está também, nos diz o salmista. Quando você olha para Jonas, que desceu ao fundo do oceano, ele fala com Deus lá no capítulo 2. Deus esteve com Jonas no ventre daquele peixe e o tirou do mais profundo abismo, porque se afastou de Deus, mas Deus foi misericordioso e esteve lá com Jonas. Muito bem, a pergunta que eu tenho para te fazer é: qual o buraco que você está? Talvez seja o buraco da dor, talvez a aflição, quem sabe enfermidades, problemas conjugais, ou talvez financeiros, filhos com problemas, desemprego, crise, não é isso? Estamos vivendo crise no nosso país, crise de certa forma ainda mundial. Estamos vendo notícias tão tristes como o Estado Islâmico decapitando muita gente. Aliás, ontem nós tivemos que parar o nosso culto aqui, o contato, porque o nosso presbítero Mauro recebeu uma informação de que naquele exato momento, cristãos do norte do Iraque estavam sendo decapitados pelo Estado Islâmico. E nós não sabíamos se aquilo era verdade ou não, mas em qualquer questão, para tirar dúvida, nós oramos, clamamos àquele que pode todas as coisas. Aqueles nossos irmãos e pessoas que também não conhecem a Deus estão sofrendo barbaridades, grandes torturas por aí, e muitos deles por amor a Jesus. Eles estão nesse buraco por amor a Jesus. Nós estamos entrando num outro mês, e o nosso tema desse mês, você deve ter visto já no boletim, é falarmos sobre o momento de decisão. O Brasil vive um momento importante de decisão, nós estamos decidindo quem vai governar pelos próximos quatro anos. E sem dúvida essa é uma das mais importantes decisões que temos de tomar. E daqui a pouco nós já saberemos quem serão os eleitos ou que estarão no segundo turno. Mas não importa o que acontecer ou quem for eleito, o que Deus quer da gente é que sejamos fiéis em qualquer momento, assim como foi José. Mesmo no momento ou nos momentos mais difíceis da vida de José, ele foi fiel. Ele decidiu ser fiel a Deus. Quem sabe quando foi lançado naquele buraco, José tinha todos os motivos para desprezar Deus, para ficar revoltado com Deus. Mas ele não fez isso. Ele continuou, perseverou e foi fiel ao Senhor. Por isso eu queria compartilhar um pouco com você como a gente pode sair dos buracos da vida. Algumas lições que a gente aprende com José, ou o que Deus fez na vida de José. A primeira lição que o texto nos dá é que a gente precisa aprender a confiar no livramento de Deus. A palavra de Deus diz que Deus estava com José. Vejam lá o verso 9. Os patriarcas invejosos, os patriarcas irmãos de José, invejosos de José, venderam-no para o Egito, mas Deus estava com ele. Essa expressão faz toda a diferença para José, ou fez toda a diferença para José, e é o que deve mover a nossa vida. Deus conosco. Essa é sem dúvida, se não a melhor, a principal, mas uma das mais importantes promessas da palavra de Deus. O Deus presente. Você não vai encontrar nas páginas da Bíblia nenhum momento que o povo de Deus esteve abandonado do Senhor. Deus sempre esteve presente com o seu povo, até mesmo lá na criação, quando Adão e Eva pecaram. Deus foi atrás deles. Deus não precisava ter feito isso, deveria deixá-los morrer. Mas Deus foi atrás. Depois, quando Deus resolve destruir tudo, Ele foi atrás de uma família, a família de Noé. E preserva a família de Noé. Em todo o relato bíblico você vê um Deus presente, um Deus conosco. Só houve um momento que Deus abandonou e não foi o povo dele. Foi o seu único filho. Quando lá na cruz o Senhor Jesus se sente totalmente desamparado. Foi nesse momento que nós pudemos ter a garantia de que Deus sempre vai estar com a gente.
Porque Jesus um dia ficou sem o Pai, por alguns momentos, ele ficou totalmente sem a presença do Pai. O texto diz que Deus era com José, e por isso José pôde confiar no livramento. Verso 10, livrou-o de todas as suas aflições. Eu creio que talvez a maioria aqui deve estar passando por aflições. Todos nós sabemos onde aperta a dor. Todos nós temos as nossas fraquezas, as nossas limitações e dificuldades. E o que a palavra ensina para a gente é: Deus está com a gente, Ele livra a gente das aflições, nos diz a Bíblia. José aprendeu a confiar no livramento do Senhor. Ele se apegou aos sonhos de Deus, às promessas de Deus. Porque Deus havia falado com ele, prometido a ele, de que ele seria alguém importante no meio do povo de Deus. E naquele momento difícil, José confiou ainda mais no Senhor. Confiou que o Senhor tinha planos para a sua vida. Talvez José, ou com certeza José, já conhecia a história de Jó. Porque Jó é possivelmente o primeiro livro a ser escrito. A história de Jó é no período patriarcal, anterior ainda ao período de Abraão. Ou talvez no mesmo momento de Abraão. E provavelmente Jó, ou José, conhecia muito bem a história desse servo íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal, chamado Jó. E ele sabia muito bem o que Deus fez na vida de Jó e como termina o plano de Deus na vida de Jó. Quando no capítulo 42, Jó diz assim, que nenhum dos planos do Senhor podem ser frustrados. Nenhum plano de Deus na sua vida pode ser frustrado. Mesmo que o mundo todo volte-se contra você, mesmo que você mesmo não queira cumprir os planos de Deus na sua vida, nenhum plano de Deus na sua vida vai ser frustrado. E foi essa promessa que Jó, ou José, se apegou. O que é significativo é que por 2 vezes na vida de José, ele perdeu tudo. Interessante notar que por 2 vezes ele perdeu o maior símbolo de que ele tinha alguma coisa, a sua roupa. Não foi isso? Quando ele foi jogado no buraco, os seus irmãos tiram dele a túnica tão bonita que o seu pai tinha dado a ele. Rasgam, matam um animal, sujam de sangue, levam para o seu pai Jacó e dizem, olha, um urso deve ter pego ele. José perdeu a sua roupa naquele dia. Mas num segundo momento, quando aquela mulher do seu chefe, do seu patrão, a mulher de Potifar, tenta algo com ele, e ele é fiel a Deus, ele é fiel ao seu patrão. De novo ele fica sem a sua túnica. De novo ele perde aquilo que ele tinha. Por 2 vezes ele perde as suas vestes. Mas em nenhum momento ele perdeu a certeza de que Deus tinha o melhor para a sua vida. A vida é marcada por perda, sim. Nós perdemos muitas coisas nessa vida. Mas nunca podemos perder a esperança e a certeza de que os planos de Deus para nós são os melhores, até muito melhores do que os nossos planos. José não perdeu essa esperança. E eu queria citar aqui um homem que eu gosto muito de ler e citar, chamado Max Lucado. No seu livro Você Vai Sair Dessa, ele diz assim sobre a vida de José: as dificuldades não vão durar para sempre, mas você vai. Você tem uma eternidade com Deus. As dificuldades não. Elas podem parecer, ou pode parecer que as dificuldades jogaram a sua vida em mar aberto. Mas não é verdade. Você ainda tem o seu destino. O destino da nossa vida está seguro, está garantido, porque não somos nós, não depende de nós, não depende de quem quer ou de quem corre, mas depende da ação de Deus na nossa vida. Deus nos escolheu para sermos filhos dele, Deus tem um plano maravilhoso para nós, e a prova é que ele abriu mão do seu próprio filho, para dar a nós sonhos muito maiores do que nós imaginamos, ou queremos, ou pensamos. Ninguém pode frustrar os planos de Deus na sua vida. Ainda falando desse mesmo livro de Max Lucado, quando ele pensa um pouco sobre José, ele diz assim, que você é apenas uma peça do quebra-cabeça. Deus tem a tampa.
Deus sabe qual vai ser o fim. Eu não sei se você teve a oportunidade de montar quebra-cabeça. Eu tentei começar por um de 5.000. Nossa, eu e a Renata desistimos. Alguns irmãos aqui gostam muito, nos incentivaram e nós compramos o de 5.000, deixamos fechado, não tivemos coragem. Começamos com de 150 ou 100, 500, chegamos até 2.000. Tentamos de 3.000, também desistimos. Porque você tem que ter paciência, perseverança, estratégia e tantas coisas importantes. E na vida é assim. Na vida a gente precisa de tudo isso. Mas como é bom saber que nós somos apenas uma pecinha daquele quebra-cabeça. Deus tem a tampa completa. Deus sabe o que vai dar lá no fim. E Ele vai montar o quebra-cabeça da sua vida, se você confiar naquilo que Ele tem para você. José aprendeu a confiar no livramento de Deus. O texto diz assim: Deus estava com ele e livrou-o de todas as suas aflições. Falando sobre livramento, eu li uma ilustração muito interessante. Existe uma igreja nos Estados Unidos chamada Tabernáculo do Deus Todo-Poderoso. E num sábado, o pastor da igreja, ele acabou demorando nas suas atividades, já era 10 da noite, e ele precisava ainda fazer algumas coisas, resolveu ligar para sua esposa, para avisar. Vou chegar um pouquinho mais tarde, eu tenho ainda alguns trabalhos aqui para fazer. E ele liga para ela uma vez, e duas, e três, e nada dela atender. E ele falou, bom, ela deve estar ocupada, daqui a pouco eu retorno. E ele fica então por um tempo ali. Passou um pouquinho mais, meia hora, 40 minutos, ele retorna a ligar para sua esposa. E aí ela atende. E ele diz, o que aconteceu? Eu tentei te ligar, não consegui. Ela diz, não, você não tentou me ligar. Não tocou o telefone aqui. E na hora ele ficou irritado. Até eu compartilhei essa história com a Renata, ela diz, é mal de pastor. Ficar irritado? E na hora ele ficou irritado com a esposa. Como não? Eu liguei várias vezes, você não atendeu. Mas tudo bem, foi para casa, chegou mais tarde, conseguiu avisar a esposa, conseguiu chegar tarde. E ao amanhecer, alguém liga para ele. Alguém que estava visitando a igreja ligou para ele. E disse assim, pastor, o senhor ligou para minha casa às 10 da noite ontem. E ele disse, não, eu não te liguei. Ligou, pastor, apareceu aqui na Bina o nome da igreja. E ele falou, olha, eu não lembro de ter te ligado. Talvez foi, sei lá, liguei errado, alguma coisa aconteceu. Aí aquele rapaz falou assim para o pastor, pastor, eu preciso te contar uma coisa. Ontem eu tinha decidido tirar a minha vida. Eu tinha decidido me suicidar. Mas antes eu falei assim para Deus, Deus, se o Senhor realmente existe, me dá um aviso. Quando o telefone começou a tocar. E eu olhei na Bina, eu olhei no identificador de chamadas e estava escrito assim, Deus Todo-Poderoso, eu tive medo de atender, e achando que era o próprio Deus. Livramento para aquela vida. Deus tem livramento para a sua vida, se você aprender a confiar no Deus que está com você. O texto diz isso, Deus estava com ele e o livrou de todas as suas tribulações. Mas uma segunda lição é que a gente precisa aprender a contar com a graça de Deus. Porque o texto também fala no verso 10, concedendo-lhe também graça. Deus concede graça a gente. Graça é favor imerecido. Graça é aquilo que nós não temos por merecimento. E quando nós olhamos para a vida de José, tudo é graça de Deus. Tudo foi a graça que Deus deu a ele e que mudou toda a história de José. Por exemplo, foi a graça que preservou a vida de José, quando seus irmãos já haviam decidido matá-lo. Mas a graça de Deus tocou no coração de um deles para que ele não fosse morto. Também foi a graça de Deus que levou José ao Egito, porque ainda assim alguns insistiram em matar o irmão. Mas Deus, por sua graça, fez com que passasse um mercador ali, e eles tivessem a ideia de levá-lo como escravo, ou vendê-lo como escravo. Também foi a graça que preservou José da prisão. Prisão naquela época não é como nós temos hoje. Eu sei que hoje a prisão ainda é um lugar muito difícil, mas para algumas pessoas, em alguns lugares do nosso país, nós temos visto que prisão
Para alguns criminosos é mais parecido com um hotel do que prisão. A nossa lei carcerária precisa passar por uma mudança absurda. Mas prisão naquela época era a morte certa. Era sofrer enfermidades como lepra e tantas outras coisas. Mas Deus preservou a vida de José da prisão. Também foi Deus que fez com que lembrassem de José. Ele interpretasse o sonho de Faraó. E foi a graça de Deus que colocou José como primeiro-ministro do reino do Egito. A pessoa de maior autoridade ou somente abaixo do Faraó. Por tudo isso, foi a graça de Deus que salvou a família de José e, consequentemente, os descendentes do Messias. Porque a descendência do Cristo viria pela própria família de Abraão, de José. Pensando um pouquinho nisso, eu queria citar um autor aqui chamado Wiersbe. Ele diz assim: a mão de Deus fica evidente em cada momento, controlando e prevalecendo sobre as decisões das pessoas. A mão de Deus controlou detalhe por detalhe da vida de José. Mesmo que para ele tenha sido muito dolorido, muito difícil ser traído pelos irmãos. Mesmo que fosse muito difícil sofrer injustiças na casa de Potifar. Mesmo que foi muito difícil passar um tempão na prisão porque esqueceram dele lá. Mas em todo o tempo Deus foi trabalhando na vida de José. A mão de Deus ficou evidente em cada momento, controlando e prevalecendo sobre as decisões erradas das pessoas. Em outras palavras, Deus transforma as nossas maldições em bênção. Deus concede graça para a gente. Outra evidência da graça de Deus na vida de José é que José venceu os 3 pecados que mais derrubam o homem. José, ele vence os 3 pecados que mais derrubam o homem. Ele foi fiel na hora da crise, da perseguição. Ele não blasfema contra Deus. Ele não abandona Deus. Ele foi fiel com respeito à questão do sexo. Ele não quis ter relação com aquela mulher. Porque era um pecado contra o Senhor, era um pecado contra Ele próprio, era um pecado contra o povo de Deus, era um pecado que desonrava o próprio Deus e a confiança que o seu patrão tinha nele. Ele foi fiel então na crise, na perseguição, foi fiel com respeito à questão sexual e foi fiel quando tinha muito poder e fama. Porque eu tenho certeza que qualquer um de nós, quando vieram seus irmãos pegar comida e não sabiam que José era o líder, provavelmente nós não deixaríamos quieto. Provavelmente nós iríamos querer pagar, de alguma forma fazer com que eles pagassem o tanto sofrimento que José teve. Mas não foi isso que nós vemos na palavra de Deus. José então ele foi fiel. E aí eu queria citar um outro nome chamado Thomas Brooke. Ele fala assim: a graça transforma fichas em moedas de ouro, pedregulho em pérola, doença em saúde, fraqueza em força, miséria em abundância. Talvez exista alguma coisa na sua vida, na sua área, na sua família, em qualquer área, esteja quebrado, destruído. A graça de Deus pode restaurar qualquer situação. Porque Deus é um Deus gracioso. Deus estava com ele e o livrou de todas as suas aflições, concedendo-lhe também graça. José aprendeu a confiar no livramento, aprendeu a contar com a graça de Deus. E por fim, o texto nos diz também que José, ele recebeu a sabedoria de Deus. Ele teve sabedoria da parte de Deus. Livrou-o de todas as suas tribulações, concedendo-lhe também graça e sabedoria perante Faraó. José aprendeu a não se colocar no lugar de Deus. E aqui eu creio que há um grande problema nosso, evangélicos. A tendência nossa é achar que idólatra é aquele que adora imagem. É também. Não é isso? Quem adora imagem é um idólatra. Mas o que é idolatria, se não colocar algo no lugar de Deus? Quantas vezes nós colocamos coisas ou pessoas, situações no lugar de Deus? Quantas vezes nós somos idólatras? Quantas vezes nós chegamos para Deus e dizemos assim:
Senhor, se eu fosse o Senhor, eu não passaria por esse problema que eu estou passando agora. Como é difícil passar pelas tribulações da vida. E às vezes a gente quer tomar o lugar de Deus. Não foi isso que aconteceu com José. José, ele aprendeu a não se colocar no lugar de Deus. Quando os seus irmãos chegam, aliás, não só quando chegam, mas quando seu pai já é falecido, agora ele tinha todos os motivos para acabar com seus irmãos. Aliás, os irmãos estavam pensando nisso. Agora José vai acabar com a gente. E vejam o que José diz em Gênesis capítulo 50, ele diz assim: acaso estou eu no lugar de Deus? Vós intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. De Deus é a vingança, de Deus é o juízo. Eu não vou tomar o lugar de Deus. O que vocês fizeram, vocês vão prestar contas para Deus. Quantas vezes a gente quer tomar o lugar de Deus por não aceitar as dificuldades da nossa vida? Eu estava conversando com um jovem ainda essa semana, dizendo que há uma diferença muito grande em lamentação e murmuração. Murmuração é quando você não aceita o que Deus está fazendo na sua vida e você começa a reclamar. Como se você fosse mais sábio do que Deus. Como se o tempo seu, o plano seu fosse melhor do que o de Deus. Isso é reclamação, murmuração. Isso é o que o povo de Deus ficou girando no deserto por 40 anos. Porque reclamou, murmurou e não se submeteu à liderança do Senhor. Isso foi o que aconteceu com o povo de Deus quando exigiu de Deus um rei. E de novo quebraram a cara. Porque Deus não queria o rei Saul. Deus tinha o melhor para eles. Deus queria trabalhar no coração do seu povo. Mas eles insistiram com Samuel e rejeitaram a liderança de Samuel e, por consequência, a liderança de Deus na vida deles. E vem o rei errado. Murmuração é aquilo que a gente faz todas as vezes que nós reclamamos contra Deus. Nós estamos querendo tomar o lugar de Deus. Isso é idolatria. Lamentação é quando você é sincero e abre o coração para Deus. É verdade que se você não passou num vestibular que você tanto queria, ou naquele emprego que você tanto busca, você não vai sair de lá feliz da vida. Se você vai ao médico e o médico diz que você ou algum querido seu está com uma enfermidade grave, você não vai festejar, como que dizendo, está tudo bem na minha vida. Eu vou até fazer um churrasco para chamar as pessoas, vamos curtir, porque eu estou com uma enfermidade grave. Não é assim com a gente. Nós podemos ser sinceros para Deus. Nós podemos chegar para Deus e falar, Senhor, o meu coração está assim. Eu estou abatido por isso que está acontecendo na minha vida. Isso é lamentação, é choro, lamento diante de Deus. É não ser hipócrita. Apesar de Deus conhecer o nosso coração, é você colocar a situação da sua vida para Deus. Mas nunca querendo tomar o lugar de Deus. Isso para mim fica muito claro, e eu gosto muito de citar o Salmo 13. Quando Davi inicia o Salmo dizendo, até quando o Senhor vai se esquecer de mim? Para sempre. E ele termina o Salmo dizendo, no tocante a mim, confio na tua graça. Cantarei ao Senhor por quanto me tem feito muito bem. Davi não reclamou, ele lamentou, ele falou, Senhor, o meu sentimento é que o Senhor não se lembra de mim. Às vezes a gente passa por isso na vida. E José aprendeu a não se colocar no lugar de Deus. Com certeza ele ficou lamentando para Deus a situação, mas jamais reclamando. Uma outra lição que ele recebeu, que mostra o quanto ele recebeu de sabedoria da parte de Deus, é que ele aprendeu a esperar. Provavelmente, pensando aqui na história de José, provavelmente José esperou cerca de 22 anos para chegar no poder. Para sair do buraco e se tornar o primeiro ministro do Egito, 22 anos. A mesma coisa Davi, quando recebeu a unção de Samuel. Provavelmente ele espera quase que 40 anos. Por isso escreveu o Salmo 40. Esperei confiantemente no Senhor, Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. 40 anos, foi o mesmo tempo que Moisés esperou para ser usado por Deus, para livrar o povo de Deus lá do Egito. Porque nesse tempo de espera, Deus trabalha no nosso coração, Deus trabalha no nosso caráter, Deus prepara a gente na hora da aflição. Mas a gente é a geração do clique.
Os mais novos, então, nem se fale. É a geração mais ansiosa que já existe na face da terra. Adolescentes e crianças são os mais ansiosos, porque eles estão acostumados a pegar o tablet e apertar lá a tela do tablet. E ele tem o que ele quiser ali, de uma maneira fácil. Falávamos ainda esse ano com os jovens sobre essa questão da tecnologia. Muitas vezes o que o jovem quer fazer é se tornar chefe, se tornar líder na empresa. Então ele acha que é só apertar o botãozinho, fazer o download, ele se tornou chefe. Ele não quer esperar, ele não quer batalhar, ele não quer aprender, ele não quer tomar bronca muitas vezes. Nós somos a geração imediatista. E por isso a gente está quebrando a cara em diversas áreas da vida. Porque a gente não aprende a esperar no Senhor. José aprendeu a esperar em Deus. E foi longo tempo de espera. Nesse período Deus foi trabalhando com ele, o mesmo com Davi. Se você olha para a vida de Davi, as pessoas que cercam Davi são as piores da época. As mais desprezadas da sociedade começam a se juntar com Davi. E Davi faz daqueles homens valorosos soldados. Davi tira o melhor daqueles homens. Davi torna-se fiel a eles. Quando uma vez Davi tem o desejo de beber a água da cidade santa, e o povo ou os seus soldados saem e cruza todo o acampamento inimigo e traz água para ele. Davi era um homem maduro de tanto sofrimento. O que ele faz? Ele bebe? Não, ele despeja a água e diz: eu não tomaria essa água que custou a vida dos meus soldados, dos meus amigos. O tempo de espera é o tempo que Deus trabalha no nosso caráter. José aprendeu a ter sabedoria, porque aprendeu a não se colocar no lugar de Deus, aprendeu a esperar a bênção do Senhor, aprendeu a perdoar. Porque se você olhar para o nome do filho de José, quais são os nomes dos filhos de José? Alguém lembra? Manassés o primeiro, Efraim o segundo. Sabe o que significa os dois nomes? O primeiro deles, Manassés, meu Deus me tem feito esquecer dos meus problemas. Quando nasceu seu primeiro filho ainda lá no Egito, ele diz: o meu Deus tem feito esquecer o que os meus irmãos fizeram contra mim. Manassés aprendeu a perdoar. E por fim ele aprendeu também a reconhecer e a agradecer. Porque Efraim significa Deus me fez prosperar. Quantos jovens hoje começam a se destacar na vida, na carreira profissional, e esquecem de que foi Deus quem pôs eles lá? Quantos jovens pensam assim: eu vou buscar o Senhor para passar naquela faculdade, quando passam nem se lembram de Deus. Quantos são aqueles que pedem tanto um relacionamento, um namoro, um casamento, e quando recebem, não obedecem a Deus? Quantas vezes nós fazemos coisas na nossa vida sem sabedoria e sem reconhecimento de que tudo vem de Deus? Todas as coisas procedem do Senhor e para Ele são todas as coisas, nos diz Paulo aos Romanos. A sua vida existe para a glória de Deus. Tudo que você tem é para Deus. Os seus sonhos têm que ser para o Senhor. Nós só vamos prosperar quando tivermos sabedoria de Deus. A sabedoria que Deus deu a José, aprendendo a não se colocar no lugar de Deus, aprendendo a esperar, aprendendo a perdoar e a reconhecer e agradecer o que Deus fez. Eu não sei qual o buraco da sua vida, eu não sei que momento que você está. Mas existe um Deus que está com você nesse buraco. E assim como Ele tirou José daquele buraco, Ele quer tirar você do mesmo. Assim como Ele fez José prosperar. Talvez exista alguma área na sua vida que precisa da bênção da parte de Deus. Confie em Deus. A palavra diz: Deus estava com ele e o livrou de todas as suas aflições, concedendo-lhe também graça e sabedoria. Que Deus os dê livramento, graça e sabedoria, assim como Ele fez com José. Deus nos abençoe.